Bom, estamos de volta. Caiu a minha conexão também. Essa internet não está ajudando a gente, né? E vamos ver se a Marcela se reconecta aqui com a gente, que eu já enviei o convite para ela. Tá bem? Então a gente vai fazer essa live picadinha, que é o jeito que a internet está deixando a gente estar juntos, olho nos olhos. Vou esperando vocês chegarem por aqui novamente, que caiu a nossa conexão, tá? Vamos aguardar. Marcela, oi. Já te enviei com o convite. Vamos lá, vamos lá. Oi, Marcela. Chegou aí seu convite? Tudo bem por aí? A minha conexão caiu também, por isso que eu tive que fazer uma nova chamada. A internet não está colaborando com a gente, né? Tudo bem por aí? Vamos ver se. Ah, chegou. Adicionar. Voltando. E eu também voltei, né? Que a conexão aqui hoje está péssima. Oi. Oi, voltamos. Então, estão falando que o áudio está duplicado. Então, o pessoal falou isso. Quem sabe nessa nova conexão agora está melhor. Será que o povo quem está começando a assistir, está vendo se o nosso áudio agora está bom, se ele está claro, se está dando para nos escutar bem? Porque eu estou ouvindo normal, Marcela. Será que não é porque sai o seu áudio aqui e aí ele volta no celular e o meu sai aí e volta? Não sei. Eu acho que não. Eu acho que os dois Ai, saem que e voltam. tecnologia! Ai, como eu gosto de sentar na roda e contar história! Essa vai ser uma longa história para nós contarmos no futuro. Né? A nossa aprendizagem de tecnologia. Tá difícil, Marcela. Ela não colabora com a gente de jeito nenhum. Eu prefiro sentar na roda, no chão. Oi, Yara, e aí, como que tá o áudio agora? Tá claro? Como que ele tá? Tá com a gente de novo? Tem alguém aí? E como que tá o áudio? Eu não vejo aqui nos comentários. A Yara tá falando, tô com vocês. Falou que Dá melhorou. Pra ouvir, Yara? Dá para ouvir, Yara? Como que tá? Aí eu repito. Ai, tecnologia que nos salva. Yara, um beijo nos seus bebês. Na sua bebezinha linda e no seu bebezão grandão. Que delícia. Falou que tá que bom é agora. que a gente tem esses bebês na pandemia. Pronto, Marcela. Agora você está online. Todo mundo está te ouvindo bem. Que bom. Enquanto você sumiu e que nós nos desconectamos, eu estava começando a contar um bocadinho, porque como eu tive uma mãe contadora de histórias e a minha mãe era muito... Eu aprendi a ser uma louca com a minha mãe, né? E porque ela nos deu muitas oportunidades de experienciar, vivenciar o que os livros nos proporcionaram. Então, teve uma vez que ela estava lendo para a gente Caçadas de Pedrinho, e não contente só em ler, ela nos levou para caçar saci. Mas não teve só aquele momento de caçar o saci, normalmente, sabe? Teve toda aquela preparação. Então, nós fomos junto com ela, descobrir o que era uma peneira de taquara, né? O que é uma taquara, o que é uma peneira de taquara, compramos a peneira de taquara. Aí ela nos levou para uma beira de um brejo que tinha no sítio, para a gente ver uma moita de bambu, mas tinha que ser aqueles bambus mais grossos. Contou o sétimo gomo para nos contar que se ela furasse ali,
daria para a gente ver o sacizinho sendo gerado. Imagina isso na cabeça de uma criança de 6 anos, eu, meu irmão com 4 na época, 3,5, 4 anos. E aí nós voltamos para casa e vamos preparar a garrafa escura, preparar a rolinha, fazer a cruzinha, passamos vermelhinho na cruzinha, né? E tudo o seguinte, caçar saci. Na outra manhã, nós acordamos cedo, era um dia bem gostoso, de vento forte, sopra bem forte, o saci se move naqueles redemoinhos de folha, não é? E a gente ficou escondidinho atrás de uns manguezais que tinham ali. Quando passamos esses redemoinhos, nós corremos e pulamos com a peneira em cima desse redemoinho. Com cuidado, nós abrimos só O áudio está um pouco ruim. Tá ruim de novo? Isso. E agora, o que nós fazemos para melhorar? Melhorou? Melhorou. Porque ele tem que melhorar por conta própria. Às vezes é o fato de mexer, sabe? Não sei. Vamos experimentando, Vamos Ana. ficar imóvel. Tá, então vou ficar imóvel, tá? E vou terminar de contar imóvel. Sem não mexe. E aí nós levamos essa garrafinha com a rolinha para casa. Você sabe que naquela noite, quando eu estava quase na modorra, naquela hora do quase cair da cama, sabe? Eu olhei e eu vi o saci lá dentro. Se hoje alguém me perguntar, eu tenho certeza que eu tive um saci na garrafa durante muito tempo. E assim se constroem as histórias, nessa possibilidade de mundos imaginários, né? É muito interessante eu ter tido essa oportunidade de ter uma experiência de achar que eu tive um saci. Não é necessário que eu tenha tido um saci palpável, mas eu tive a oportunidade de sonhar com ele, né? Sim. Agora, parada, melhorou o som? O seu melhorou para mim aqui, melhorou. Melhorou? Então é imóvel, não posso me mover. A Yara está falando que ela adora o saci elemental, que ele existe sim. A Stephanie, então, eu fui contar histórias. Essa história do saci, eu fui de Peneira de Taquara para a escola dos meus filhos pequenos, que na época um estava no 4º ano e o outro no 3º ano. Até hoje eles querem me matar por causa disso, sabe? Porque aparece a mãe louca na escola com peneira de taquara e querendo ensinar a criançada a caçar saci, certo? E tem coisa mais linda do que ensinar a criança a sonhar, a imaginar, a experimentar outras possibilidades de mundo? Eu acho que não. Eu acho que é uma das coisas mais preciosas que a gente pode oferecer para a criança é essa oportunidade. E por isso que essa tarde com você é tão especial, Marcela. Como que a gente pode... Porque, assim, de vida real, a gente já está muito cheio, né? As crianças, elas têm uma visão muito clara do mundo real. A gente acaba tendo uma percepção muito antiga de infância que existiu há anos atrás e que se perdeu no tempo, de uma criança que não tinha acesso à tecnologia, de uma criança que se mantinha afastada do mundo adulto, que não convivia na sala, junto com os adultos, ouvindo as histórias dos adultos. Então, a gente acha que criança ainda é aquele ser que não consegue entender o que a gente está falando. E ele está entendendo o vírus que está aí, ele está entendendo o que está acontecendo no país, ele está sentindo medo. E aí eu queria pedir. Não está dando para. A internet está com vida própria. Ela está com sons por vida própria, porque está difícil. Bom, parou o som de novo. Quando você estava falando da importância da contação de histórias para a criança lidar com sentimentos, uma coisa que eu tenho percebido
e que várias pessoas têm manifestado é esse sentimento de saudade que a criança tem sentido. Do estar longe dos amigos, da escola, saudade dos avós, saudade de brincar na rua. E aí, como que nós podemos, através da contação de histórias, conversar com a criança sobre esse sentimento? Para que não seja tão difícil para ela nesse momento, para que seja um sentimento que ela saiba lidar, né? Porque a gente sabe que sentimento mal trabalhado, ele vai engruvinhando aqui dentro, né? E vai formando uns grunhos dentro da gente, que depois é difícil a gente se amarrar tudo isso. Então, me conta um pouquinho, você tem alguma ideia? Olha lá, o barulho do Marcelo. Aham. Você viu que alguém mais está querendo conversar com a gente, né? Ai, gente, manifesta aí. Não vai. Que não. Olha, foi falar de Saci, tá vendo? Ele não gosta que fale dele sem dar algo em troca, né? Tem que dar algo é o em Saci, troca. a Yara tá falando que é o Saci. Claro! Tem que dar algo em troca, tem que dar um cafezinho, né? Um fuminho, alguma coisinha para ele aí, porque afinal de contas é o que ele gosta, né? Se ele quiser um chazinho, tá aqui para ele. Mas café não. Ai, coitado do Saci. Saci só. Assim, eu não tenho nenhuma ideia, não. Eu não tenho nenhuma ideia de como conversar, não, mas intuitivamente, o CR do meu filho, o CR Cotinha de Barros, me convidou para passar uma mensagem para as crianças, né? Falar para elas que tudo ia ficar bem, que logo isso tudo ia passar. E aí me veio na cabeça de contar para elas a real, mas de uma forma lúdica. E aí eu fui contando para elas, né? E tá lá na página do CR Cotinha de Barros, falando para elas que, de uma forma de contação de histórias, falando para elas que um dia o mundo amanheceu doente e que os cientistas disseram que para que ele ficasse, que tudo passasse logo, eles teriam que ficar em casa, não poderiam ir para a escola e nem trabalhar. Mas a mãe de Maria, uma das personagens da história, tinha que trabalhar. Então ela tinha que usar máscara, né? Ela tinha que se higienizar o tempo todo, tomar muito cuidado. E a criança ia ter que ficar com os avós, porque era a única forma. A criança fica feliz por ficar com os avós, naquele momento aquela criança podia ficar com os avós. E aí depois eu fiquei pensando, né, que o meu filho e os meus pais, eles estão com essa ótima oportunidade de estarem juntos durante esse período. Mas muitas crianças não podem ver os seus avós, não podem ver o resto de suas famílias e ficam em casa com a mãe, ou com o pai, enfim. São várias realidades que eu não tenho nem como elencar aqui quais são as realidades. Mas eu acredito que a principal forma de chegar numa comum união de pensamentos assim entre o que a criança está sentindo e entre o que o adulto pode oferecer é olhar para o céu. Olhar para o céu e contar para a criança que aquelas nuvens, ou aquela chuva, ou aquelas nuvens de chuva, ou aquele céu azul que está passando ali naquele momento, para ela, está passando lá também na casa dos avós, na casa dos amiguinhos, na escola, que é onde ela vai voltar, e transmitir para ela esse global de que estamos todos juntos e que esse momento de estarmos todos juntos, mesmo a criança que está lá em Manaus, inclusive minha prima, que falou que ia tentar ver a live, né, de Manaus, junto com as minhas priminhas. As minhas priminhas que estão lá em Manaus, minha amiga que está 2 quadras aqui para cima, que estava também assistindo, a Yara, que está lá longe, do outro lado também, que eu não sei qual é a cidade da Yara. Nós estamos debaixo do mesmo céu, só que separados por casas, por paredes, por distância. E que nesse momento agora, a gente precisa se distanciar mesmo. Existem várias tecnologias, mas para aquele que não tem tecnologia e que com certeza também nem vai ver essa live, nem sabe do que se trata,
Se a mãe, o pai ou quem estiver junto tiver um pouquinho assim de sensibilidade e a criança precisar ouvir aquilo, ela ouça deitada no quintal, olhando para o céu, ou deitada na cama, olhando para a janela, olhando para o céu. E que ela entenda que aquele céu, ele é o mesmo céu para todo mundo, as nuvens são as mesmas para todo mundo. Se a gente olhar por um buraquinho, ou se a gente olhar por uma janela gigante, ou se a gente olhar de um terreno, a gente vai ver o mesmo céu. Claro que o clima muda de um estado para o outro, né, gente? Mas é o mesmo céu. As partículas, elas viajam por quilômetros e quilômetros e dá até para criar uma história a respeito disso, né? As nuvens mensageiras, enfim, as partículas de poeira que mandam beijos dos rostos das avós e das crianças. Tá sentindo a brisa? Então, isso é um beijo que a vovó acabou de mandar. Enfim, o lúdico, nem sempre todo mundo consegue trabalhar e acessar o lado lúdico, mas ele é possível, ele é possível, ele é possível. A partir do momento em que nós nos entregamos a ele, é possível, mesmo em momentos como esses em que estamos passando. Mais ou menos isso, mas não tenho ideia, não, de como. Eu acho que a única forma mesmo é o lúdico. E a palavra, porque a palavra eu posso tanto, como a gente começou, por exemplo, a live super triste e tal, a palavra tanto pode trazer tristeza, pesar, Aninha, travou, travou. Travou, travou. Gente, essa tecnologia tá dando uma surra. Tá 3-0 para a tecnologia. Solange, olha, nós temos a Solange na Espanha, a Yara está em Atibaia. Tá que legal! Olha pro céu, meu amor! Veja como ele está lindo! Olha para aquele balão multicor que junto ao céu vai subindo. Olha pro céu, meu amor! E assim vai. Você sabe que eu estava lembrando, né? Minha mãe, quando a gente era pequenininho, dá para me ouvir? Tá dando. Tá dando para ouvir? Tá. Quando a gente era pequenininho, a gente deitava no quintal. Nossa, agora os cachorros vão começar a latir também. Olha que beleza. É a sinfonia da tarde. Participar, eles querem. Contar histórias também. Jaqueline de Boa Esperança do Sul. Oi, Jaqueline. Oi, Jaque, que saudade! E aí a gente deitava no quintal e ela contava das nuvens que iam passando. Eu estava aqui lembrando de você falando nisso, era muito interessante, porque a gente ficava e ela falava que as nuvens levavam as nossas histórias, os nossos sonhos para outros lugares, para outras possibilidades. Muito bom, dona Marcela, tá vendo como as histórias se completam, elas se juntam e se reescrevem, né? Muito lindo isso, muito lindo isso. Como que nós podemos, nesse momento, inventar novas histórias, novas possibilidades de mundo imaginário, mesmo trancado dentro de casa, dentro do apartamento, né? Como que nós podemos proporcionar à criança a oportunidade de sonhar? Porque isso a gente carrega. Eu tenho tantas lembranças, tantas memórias tão vivas, né? E que me constituíram e que fazem quem eu sou hoje, das histórias que eu ouvi quando pequena, das possibilidades que me foram oferecidas, né, Marcela? Eu acredito que uma das coisas que eu gosto muito é trazer as memórias, e elas acontecem assim, de forma subjetiva, sem eu precisar formatar um momento de fazer isso, porque é algo que acontece dentro de mim, sabe? Os meus pais faziam muito isso comigo.
me contava muitas histórias. Ela contava a história do Saci, de quando ele trançou o cabelo dela, do cavalo, né? Eles me contavam histórias e aí tudo isso, né? Você fala de Saci, aí já puxa uma memória da minha mãe, puxa uma memória do meu pai, e aí puxa uma memória minha, e puxa do outro que está lá do outro lado, e aí eu falo de nuvens, e isso é gostoso. Eu agradeço esse olho no olho, né? Essa minha iniciação às lives também. Ai, só trabalhão, olha só. E agradeço, assim, agradeço muito, né, a esse momento em que nós podemos conversar um pouco e é isso. E pensando nesse céu, eu vou contar uma história depois, não agora. Eu vou escrever uma história porque me veio um desejo e junto com a história que você contou, que sua mãe falou, que as nuvens levam, blá, 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 eu vou criar uma história e eu vou depois contar aqui para vocês. Tá bem. Tá bem, vamos ficar esperando, hein, Marcela? A Solange falou que as histórias são guardadas no coração das crianças e lá ficam para sempre. Ficam mesmo. Ouviu? Com certeza. Ficam, né? Nunca vão sair. Nunca vão sair. Elas vão estar a nossa essência. Porque nesse momento em que eu estou, o que me deixa mais feliz todos os dias é a contação de histórias. E eu tô com pedidos atrasados, inclusive, também para contar, porque a minha irmã, que tem 51 anos, falei, ela pediu para eu contar algumas histórias que a minha avó contava pra gente. E que faz tempo que ela não ouve, né? Eu continuo contando essas histórias, elas fazem parte do meu repertório artístico, mas ela faz tempo que não ouve. E aí eu falei, nossa, é verdade. Uma outra amiga de fora falou, nossa, quanto tempo eu não ouço essa história. Ela faz parte da minha vida. Eu conto pro Marcelo, eu conto para quem tá à minha volta, eu conto pro meu público, né? Eu conto nos projetos que eu faço. Ou quando eu vou de professora eventual do estado, que faz tempo que eu não vou, né? Eu conto para as crianças também na sala de aula. Mas elas estão adormecidas no coração de muita gente, principalmente por serem histórias que vem junto lá com o nosso Nordeste, né? Com a nossa essência nordestina. Então é isso. Você também, dona Ana, conte histórias. Nós queremos ouvir essas histórias. Sabemos que tem muita coisa aí, hein? Bota um chapéu, bota o cabelo pra cima, faz um bagulho aí. Não, tô brincando. Mas conta histórias pra gente também, sabe? Sua mãe tá contando, né? Tá maravilhoso. Eu falei pra minha mãe e pro meu pai, ai, vocês não querem contar uma história? Não, a gente não, de jeito nenhum. Falei, ai, que pena, né? Mas é isso mesmo. Marcela, vamos contar isso. Você sabe que esse movimento da minha mãe de contar, de resgatar essas memórias, para contar essas histórias, ela falou que ela está se sentindo muito bem, porque ela estava se sentindo muito entristecida com essa pandemia. Todo dia ela me liga e pergunta quando vai acabar isso, né? Porque afinal ela está sozinha, só com meu irmão lá na casa, né? E ela está aflita, porque desde que começou, ela não conta mais história, ela não sai, ela não conversa, ela não conta, ela não resgata. E aí eu sugeri para ela, falei, mãe, grava aí, manda, né? Umas histórias. Você vai vendo a mudança dela da primeira história que ela contou, do primeiro vídeo que ela fez, e hoje o jeito que ela se coloca, que ela se a fala dela está muito mais firme, ela está contente, ela liga para mim animadíssima. Ai, lembrei de tal história ontem que eu vou contar. E ela me falou, queria tanto que outras pessoas da mesma idade que eu também contassem as suas histórias. Nós temos tantas histórias para contar. Sabe, essa importância da gente, das pessoas mais velhas, essa tradição de oralidade dos mais velhos. Eu acho isso fantástico nos povos indígenas, sabe? Como eles têm as pessoas mais velhas num lugar de destaque. Eles sabem mais, os avós sabem mais do que os pais. Eu achei lindo o dia que um indígena me falou isso, que uma avó dentro da sociedade indígena, ela tem um lugar muito mais forte do que a mãe,
Porque a avó já é mãe 2 vezes. Ela já tem a experiência de ser mãe. E olha, Sim. quando a gente não ouve os nossos pais contando histórias para os nossos filhos ou contando história para outras crianças, para outras pessoas, nós estamos perdendo oportunidades preciosas de aprender com eles, não é? Então, assim, Sim. precisamos ouvir mais incentivem seus pais a contarem histórias, gravem eles Nossa, contando as histórias. Nós vamos gravar, já, entender muito melhor. Marcela, gravar, já vai insiste com ter. seus Olha, e segredos. menina, que se eu conseguir vai ser lindo. Mas eles contam histórias o tempo todo. Sabe o que é o tempo Pois todo? Tempo sei, todo. Eu sei. acho que não tem uma pessoa que já veio aqui na minha casa para não sair com uma história nova na cabeça. Não tem, não tem. E assim, e eles gostam de repetir as histórias. Meu pai conta muita história de quando ele veio lá de Aracaju. Inclusive, eu estou escrevendo um espetáculo sobre isso. E é muita história mesmo. E eu tenho todas elas em mim, né? Porque eles contaram para mim. Só tem uma que a gente está procurando já faz um tempo. Eu fui para Aracaju, fui no museu da gente sergipana, procurei, 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 não achei. Meu pai só tem um pedacinho dela e eu estou procurando ainda. Eu preciso fazer um apelo para o mundo, que acho que é o caçador e a raposa. Meu pai só tem uma frase da história que é assim: Caboclo, tu me mataste por ser bom escopeteiro, me pegaste de surpresa na grota do Juazeiro. Ele só tem essa frase da história e ela é toda cantada e a gente não acha ela em lugar algum. Já procuramos em tudo quanto é canto, não achamos. Mas eu vou achar essa história, eu não sossego. Que lindo. Tomara que alguém veja e Marcela, fale: ah, meu Deus, que história é essa? e mande É isso. mensagem para você falando: conheço, conheço. Isso. E Tomara, como a Yara porque, falou, ó, as histórias vão tomando corpo, né? A Yara falou que as histórias viram corpo. travou, travou, travou. Voltou! Ah, falar em Yara, deixa eu falar uma coisa para Yara. A Yara é uma pessoa que me inspirou também em fazer este eu contador artista. Porque uma vez, quando eu fazia técnica em arte dramática junto com a Yara, lá em 1900 bolinha, ela tava com uma mala. E aí ela falou: cadê essa mala? Uma mala toda colorida, toda bonita. Aí ela falou assim: eu vou ensaiar porque eu vou contar a história. Falei, nossa, contar história? Para mim, contar história, né, era algo que nem minha mãe e meu pai faziam, e o pessoal da TV Cultura fazia, lá do Rá-Tim-Bum. Aí ela entrou pra sala e foi contar história. Depois eu fui assistir lá no Sesc, ela é para. E aí, assim, me apaixonei também por aquilo. Então, a Yara também faz parte. E eu já contei histórias com a Yara, né? O Pinguim do Piniquim, Orozimbo. E foi maravilhoso no Sesc Araraquara, no projeto de Ciência e História. É, Yara! Saudade de contar história com a Yara. É isso, Marcela. Eu acho que se deixar, a gente vai passar a tarde inteira aqui, né? Contando Nossa, vou muitas passar um histórias. café, Mas eu queria te ser grata. Eu tenho expressar minha gratidão a você por esse momento precioso que foi agora, que experiências, tuas vivências, como tudo isso está expresso em você, dando sentido à tua vida. E aí eu não Sim. sei se você quer falar mais alguma coisa. Não, a única coisa que eu tenho a dizer é que foi uma experiência maravilhosa. Eu gosto de experiências, enfim. E eu acho que nesse período em que nós estamos, esse tipo de experiência só enriquece o processo de estudo agora, né? Que a gente tem, que é meio contrário a tudo o que a gente estudou até agora. Que é a oralidade, o olho no olho, sentar junto, fazer a roda, dançar ciranda, dançar catira, enfim, dar as mãos.
Então, tudo aquilo que até hoje eu vim falando, né? Vamos brincar todos juntos, vamos dar as mãos, vamos nos abraçar, vamos fazer roda, vamos ficar pertinho. Tudo isso não é agora mais. Então, a gente está reaprendendo. E isso aqui é um aprendizado. Então, nos reinventar. Né? É a nossa possibilidade, zóio no zóio, é através daqui, dessa telinha, né? E fazer disso o melhor possível. Você olha no zóio da pessoa e você não sabe para onde você zóia. Você zóia para cima, você zóia para baixo, você zóia para aquele buraco ali, você zóia para o zóio da pessoa, você zóia para o seu zóio. Ai, também, até isso é difícil. Desenhar um zóio aqui, ó. Ó, e nem é aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Tô apontando. Ai, Mas, enfim, o que eu acho que a gente pode deixar é uma mensagem de esperança. Vai passar, sabe? Vai passar esse momento. Nós vamos sair muito mais fortes lá para frente. Quem pode ficar em casa, que pode ficar em quarentena, fique. Porque aqueles que não podem, que têm que trabalhar, estão se arriscando na rua pela gente, né? Eu estou aqui em quarentena faz um bom tempo. E tentando da melhor forma agir nesse momento, né, Marcela? Quem não gosta, eu nunca fui muito amiga da tecnologia, por isso que vocês veem que eu tenho uns embates com ela, né? Eu tinha na faculdade... eu entro para a pedagogia com 50 anos de idade, com 50 anos de experiência de vida, né? E quando eu falava na sala, eu acabava dando muita risada com as meninas, porque elas me chamavam de velha. Eu fui vítima de bullying na faculdade. E era muito engraçado, porque eram percepções de mundo diferente. E eu falava para elas que eu acho que a tecnologia, ela não nos proporciona a oportunidade de estar grudado, de estar frente a frente, de poder abraçar. Eu sou uma pessoa que gosta de abraço, eu gosto de estar junto, eu gosto de aconchego, sabe? Mas Sim. Não dá. Sim. No momento, o que nós temos é isso. Eu posso te olhar através da telinha e falar oi, né? E oferecer, e o que eu posso de melhor oferecer nesse momento é a gente estar junto aqui, pensando possibilidades. Olha, nós estamos em casa, mas vamos contar histórias. Olha, nós estamos em casa, mas vamos brincar. Estamos em casa, vamos fazer bonecos, né? Então, é isso. Vamos aqui oferecer possibilidades, vamos pensar junto possibilidades. O que mais que a gente pode pensar junto? E isso é uma característica nossa, né, Ana? É uma característica nossa. Nós gostamos disso, por mais que não tenhamos feito isso antes, mas fazíamos isso o tempo todo. Você na faculdade, né, com seus cursos, com o seu ateliê, eu com as minhas aulas, com as minhas apresentações, meus espetáculos, minhas oficinas, né? Você me ensinou a fazer um avental de histórias lá no SESC. Nossa, então a gente... Eu falei que ficar com... Olha, eu sou bonequeira há 25 anos, não tá... Mais que isso, o negócio está ficando muito sério, Marcelo. Está ficando pesado. E assim, muito mais tempo que isso, né? E de onde vêm essas bonecas, não sei. Então, assim... Então, a gente sabe? E que nem um amigo falou assim, nossa, eu não tô gostando desse monte de live, desse monte de artista fazendo coisa, não sei o que, não sei o que. Eu peguei e falei, mas é o que a gente consegue agora, nesse momento, fazer para suprir uma necessidade nossa, sabe? E a nossa necessidade, ela vai ajudar outra pessoa. Ela vai nos ajudar e ajudar outra pessoa, sabe? Então, é porque nós temos essa característica, uma característica nossa. Poderia ser que não fosse. E sabe uma coisa que eu acho fantástico da tecnologia? Não está a fim de assistir a live, vai fazer outra coisa. É uma delícia. Não é que você está na mesma sala que você não tem jeito de escapar da pessoa, né?
Aí é que tá. Aí é que tá. Então, assim, é isso, minha querida. Foi uma tarde Fechou. extremamente prazerosa. Fechou? Ah, legal. Eu gostei porque foi a minha primeira experiência com zóio no zóio. Eu Eu gostei gostei. dessa brincadeira do zóio no zóio. É Interessante. isso. Nossa, vou fazer mais. Acho bom. Precisamos de você mais na Legal. telinha. Vou Tá fazer. bom? Sábado vai ter uma que é festa da família aqui do Cotinha de Barros. E aí eu vou passar brincadeiras para pais e filhos, né? Então, vamos lá. Que delícia, que delícia. Então é Aham. isso, gente. Eu quero muito agradecer a Marcela, agradecer a todos que participaram conosco dessa tarde. Contem muitas histórias, precisamos de histórias, né? E que venham as próximas. Sexta-feira vou Sim. estar com a Marisa, pensando um pouquinho nessa ressignificação das infâncias, né? Repensando as infâncias e a nossa relação com elas. Semana que vem tem a Márcia Camargo também trazendo toda a sua experiência com os filhos, como pedagoga, com a diversidade, com os indígenas. Eu acho que vai ser incrível. E vem mais gente por aí. É isso que eu posso estar fazendo, Marcela. É fazendo zóio no zóio, conversando e abrindo a porta da minha telinha, da minha casa, da minha bagunça e do meu coração para quem estiver aí e quiser ouvir. Tá bom? Legal. Obrigada, Ana. Gostei muito, né? É legal porque o improviso ele é isso. A gente pensa em alguma coisa, mas ele nunca é como a gente pensa. E eu gosto muito. Então, muito obrigada pela oportunidade e que se iniciem as lives. Não, que se Beijo, zóio no Ana, zóio. beijo para quem nos acompanhou e beijo para quem vai ver depois. Vai ficar disponível depois? Vai ficar disponível. Ah, Eu te tá mando o bom, link então. e agora eu tô chique, eu fiz um canal no YouTube e lá eu estou disponibilizando todas as lives, tem a da boneca matriosca, tem da a Bayomi, tem uma série de lives lá, ensinando tanto a fazer e contando um bocadinho de história no meio do caminho, tá? E eu vou disponibilizar, mando o link para você, para vocês. Quem quiser curtir também o canal, né? Não é curtir, se inscrever no canal e curtir o vídeo. Acione o sininho. É isso. Foi um prazer. Beijo enorme, Marcela. Até breve. Beijo, Ninha. Obrigada. Obrigada a você. Tchau. Tchau.